cidade de Esmirna, situada a aproximadamente 58 quilômetros ao norte de Éfeso, repousava em uma baía banhada pelo mar Egeu. Sua beleza natural era impressionante. Águas azul turquesa, cercadas por praias de areia dourada e morros cobertos pelo verde intenso dos ciprestes. Era conhecida como a Bela, a Coroa de Jônia e o Orgulho da Ásia, segundo Merrill Frederick Unger. Contudo, por trás dessa paisagem encantadora, escondia-se uma maldade profunda, uma oposição satânica a Cristo ainda mais intensa e letal do que a de Éfeso. Nenhuma outra das 7 cidades estava tão marcada pelo sangue dos mártires como Esmirna. Foi ali que o ancião Policarpo, um dos pais da igreja primitiva, foi queimado vivo em uma estaca no ano 169 d.C., conforme datação de Merrill Frederick Unger. Além de sua perversidade, Esmirna rivalizava com Éfeso em riqueza. Era um centro comercial movimentado, conhecido pela exportação de vinho e mirra, uma resina aromática usada para embalsamar os mortos. Com o passar do tempo, superou Éfeso como principal cidade comercial da Ásia, especialmente quando o assoreamento do porto de Éfeso reduziu sua importância. Esmirna prosperava, levando historiadores a observarem que tudo em Esmirna é medido pelo padrão de riqueza. Seu clima agradável, localização privilegiada e sucesso econômico poderiam sugerir uma sociedade tolerante à diversidade religiosa. Em certo sentido, isso era verdade. Quase todas as divindades pagãs eram veneradas ali. No entanto, essa abertura era equilibrada por uma devoção fanática a Roma, não apenas por conveniência política, mas como um compromisso inflexível às práticas religiosas imperiais. Essa fidelidade intransigente resultou na perseguição de muitos cristãos. Além de seu politeísmo generalizado, Esmirna era entusiasta do culto ao imperador. Já no ano 196 a.C., um altar fora erguido para a Dea Roma, a personificação do espírito de Roma. Posteriormente, um templo foi dedicado a Tibério César, como mencionado por Frederick Albert Thetford em seu livro The Patmos Letters. A adoração ao imperador era obrigatória, e cada cidadão deveria, anualmente, queimar uma pitada de incenso no altar e proclamar publicamente que César é Senhor. Durante o reinado de Domiciano, entre os anos 81 e 96, quando a carta à igreja de Esmirna foi escrita, essa prática era compulsória para todos os cidadãos romanos. Aqueles que se recusavam a apresentar o certificado de lealdade ao imperador eram identificados como cristãos e podiam ser condenados à morte sob acusação de traição. Para muitos, o ato de queimar incenso era apenas um gesto político, sem impedir a adoração a outros deuses. Mas um cristão fiel ao Senhor Jesus jamais poderia se submeter a isso. Lucas 14, verso 26. Dessa forma, muitos seguidores de Cristo foram perseguidos, lançados às feras na arena ou queimados vivos, como Policarpo, que preferiu a morte a negar sua fé. Os morros ao redor de Esmirna estavam repletos de templos pagãos dedicados a Zeus, Apolo, Afrodite, Asclépio, Deméter e Cibele, sendo este último um dos maiores orgulhos da cidade. Seu templo ficava na extremidade oriental da curvilínea Rua de Ouro, enquanto na outra ponta erguia-se o majestoso templo de Zeus. Esse anel de templos era chamado de a Coroa de Joia. Contudo, os cristãos perseguidos olhavam para além dessa coroa terrena e confiavam na promessa do Senhor: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Mesmo nesse cenário de hostilidade e materialismo, havia ali um testemunho fiel para Cristo. O próprio Senhor Jesus não dirigiu nenhuma palavra de repreensão à igreja de Esmirna, apenas elogios e encorajamento para perseverar na fé. Não há outras referências diretas a essa igreja no Novo Testamento além desta carta. No entanto, Atos 19, verso 10,
sugere que ela pode ter sido alcançada durante o ministério de Paulo em Éfeso, quando todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Uma antiga tradição sugere que Paulo teria visitado Esmirna no início de sua terceira viagem missionária, mas não há confirmação histórica para essa informação. Hoje, a cidade de Esmirna é conhecida como Izmir, localizada na Turquia. É a capital da província da Anatólia e possui cerca de 200.000 habitantes, dos quais aproximadamente um terço afirma pertencer ao cristianismo. Assim como no passado, a fé dos crentes continua sendo testada, mas a promessa do Senhor permanece firme. Para aqueles que perseveram, há uma coroa eterna reservada nos céus. Cristo dirige suas palavras ao anjo da igreja em Esmirna, utilizando a mesma introdução que usou para Éfeso. Mais uma vez, ele trata da condição espiritual representada pelo anjo, mostrando que, no meio dessa cidade bela, rica e fanática, existia um grupo de cristãos fiéis que davam a ele o devido lugar em suas vidas e testemunho. A maneira como Cristo se apresenta é perfeitamente apropriada à situação dessa igreja. Ao declarar-se o primeiro e o último, Apocalipse 2, verso 8, ele reivindica sua divindade absoluta, como o primeiro precede toda a criação e como o último permanece inabalável após tudo passar. Sua imortalidade é inerente, não derivada de qualquer outro ser. 1 Timóteo 6, verso 16. Esse título coloca em perspectiva todas as dificuldades enfrentadas pelos cristãos. Assim como uma tempestade não pode abalar uma fortaleza rochosa, as provações da terra jamais poderiam atingir Cristo. Para aqueles perseguidos em Esmirna, ele era o refúgio seguro. Esse título, atribuído a Jeová no Antigo Testamento, Isaías 44, verso 6, mostra que ele é o mesmo Senhor no testemunho presente. Desde o primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1, verso 17, até o último, capítulo 22, verso 13, ele permanece imutável. Mas além de sua divindade, Cristo destaca sua humanidade ao dizer que se tornou morto e reviveu, Apocalipse 2, verso 8. Sendo eterno, ele entrou no tempo e se sujeitou voluntariamente à morte. O verbo no grego aponta para uma ação deliberada. Ele se entregou ao sofrimento e à morte, suportando a oposição e perseguição que culminaram na cruz. Contudo, a nota final é de triunfo. A expressão "e reviveu" destaca o poder de sua ressurreição. No grego, o tempo auristo enfatiza a ressurreição como um evento decisivo e completo. Esse fato fazia toda a diferença para os cristãos de Esmirna, que enfrentavam a morte sem temor, pois sabiam que Cristo venceu a morte. A cidade de Esmirna cultuava Cibele, a deusa da natureza, cujo mito envolvia sua descida à morte no inverno e sua suposta ressurreição na primavera. No entanto, os cristãos podiam abandonar essas fábulas e se apegar à verdade gloriosa de Cristo, que realmente morreu e ressuscitou. A ressurreição dele dissipava todas as sombras criadas pelos mitos pagãos. Além disso, Frederick Albert Tatford menciona que Esmirna era conhecida como a cidade que morreu e tornou a viver. No ano 600 a.C., foi capturada e destruída pelos lídios, desaparecendo do rol de cidades por 4 séculos. Contudo, foi restaurada e voltou a ser uma cidade grega autônoma. Esse renascimento histórico servia como um paralelo irônico para a verdadeira ressurreição, que somente Cristo realizou e oferecia aos que nele criam. O próprio nome da cidade, Esmirna, tem significado simbólico. Derivado de mirra, o nome remete a uma resina aromática usada para embalsamar os mortos e que, quando esmagada, exalava um perfume agradável. A mirra está associada a Cristo em seu nascimento, Mateus 2, verso 11, e em sua morte, João 19, verso 39. No Antigo Testamento, aparece no óleo da unção, Êxodo 30, verso 23.
na preparação da noiva no Cântico dos Cânticos, Cantares 3, verso 6, e no Rei Messias, no Salmo 45, verso 8. O significado é claro. Assim como a mirra exalava fragrância ao ser esmagada, o testemunho dos cristãos de Esmirna se tornava mais precioso em meio ao sofrimento. No versículo 9, Cristo omite a expressão tuas obras, presente em outras cartas, o que sugere que sua principal preocupação não era o serviço, mas sim o sofrimento dos cristãos. Eles serviam, mas sob extrema perseguição que limitava suas atividades. Cristo mostra sua plena consciência da situação deles em 3 aspectos. Primeiro, ele menciona tua tribulação. A palavra grega usada aqui, thlipsis, descreve uma intensa pressão, como a de uma prensa esmagando algo. Os cristãos de Esmirna estavam sendo oprimidos pelas autoridades civis e por toda a sociedade que buscava sufocar seu testemunho. Em segundo lugar, Cristo fala sobre tua pobreza. A palavra grega pitocheia indica extrema necessidade, não apenas carência. Por se recusarem a participar das guildas comerciais ligadas à idolatria e por não adorarem César, os cristãos de Esmirna sofriam marginalização econômica. Muitos tiveram seus bens confiscados, enfrentando fome e desabrigo. Contudo, Cristo declara: mas tu és rico. Essa riqueza era espiritual e eterna, em contraste com a igreja de Laodiceia, que possuía bens materiais, mas era espiritualmente pobre. Apocalipse 3, verso 17. O terceiro aspecto do sofrimento em Esmirna era a calúnia e injúria. A palavra grega blasfêmia, aqui traduzida como blasfêmia, pode significar difamação quando dirigida a pessoas. Os cristãos eram falsamente acusados e ridicularizados. Os judeus da cidade, que rejeitavam a Cristo, se tornaram inimigos dos crentes, promovendo perseguição e levantando acusações contra eles. No início, os cristãos eram vistos como uma seita judaica, mas os próprios judeus fizeram questão de diferenciá-los, provocando a ira dos magistrados romanos. Assim, foram incitados tumultos, levando os romanos a considerarem os cristãos uma ameaça à ordem pública. Foi nesse contexto que Policarpo, bispo de Esmirna, foi martirizado, com a participação ativa dos judeus. Por isso Cristo declara que esses perseguidores se dizem judeus e não o são. A palavra judeu pode ser entendida não apenas no sentido étnico, mas espiritual. Em Romanos 2, versos 28 e 29 e capítulos 9, versos 6 e 7, Paulo explica que nem todos os descendentes de Abraão são de fato judeus diante de Deus. Os judeus incrédulos de Esmirna eram apenas judeus de nascimento, mas espiritualmente estavam separados de Deus. Cristo os identifica como membros da sinagoga de Satanás, pois estavam a serviço do inimigo, acusando e perseguindo os santos. Diante de tudo isso, Cristo não repreende essa igreja, mas a fortalece. Ele conhece suas aflições e garante que aqueles que perseverarem receberão uma recompensa eterna. As provações momentâneas de Esmirna se transformarão em glória imortal, pois os que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Cristo dirige uma exortação aos cristãos de Esmirna, começando com um imperativo negativo que poderia ser traduzido como parem de temer. Apocalipse 2, verso 10. Robertson, em seu comentário grego, observa que essa construção sugere que o medo já estava se apoderando dos seus corações. A perseguição se intensificava, mas Cristo não queria que eles vivessem sob o peso constante do temor. O conforto que ele oferece, diferentemente do que se poderia esperar, não é uma promessa de alívio imediato ou a garantia de que o sofrimento seria evitado. Ele não menciona sua volta iminente como uma solução para a tribulação. Pelo contrário, ele afirma claramente que a situação se agravaria. A tempestade que se formava não seria dissipada, mas cairia sobre eles. As palavras "as coisas que hás de padecer" trazem o verbo grego meleis, que significa prestes a. Isso enfatiza a iminência do sofrimento,
como ocorre em passagens semelhantes em Sardes, Apocalipse 3, verso 3, Filadélfia, verso 10 e Laodiceia, verso 16. Cristo oferece conforto em 4 aspectos. Primeiro, ele identifica quem está por trás da perseguição. No versículo anterior, Satanás já havia sido mencionado como adversário de Cristo e de seu povo. Aqui ele o chama de diabo, em grego, diabolos, termo que significa acusador. O diabo, opositor do propósito de Deus, estava prestes a usar todo o seu poder para destruir o testemunho cristão em Esmirna. Seus instrumentos seriam os líderes religiosos judeus que instigariam as autoridades civis contra os cristãos. Embora o fanatismo religioso e a política fossem usados como justificativas, Cristo deixa claro que a raiz dessa perseguição era espiritual. Os crentes podiam se consolar ao saber que Cristo via e compreendia exatamente o que estavam enfrentando. Em segundo lugar, ele revela o propósito da perseguição. Saber que Deus tem um propósito até nas provações mais severas traz força e consolo. A frase, para que sejais provados, usa o verbo grego peirazo, termo frequentemente associado ao refinamento de metais no fogo. Esse verbo sugere um teste cujo resultado ainda está em aberto. O diabo pretendia levar os cristãos a negar sua fé, mas Deus permitiria essa prova para fortalecer sua fidelidade. Esse verbo também aparece em Mateus 4, verso 3, onde Satanás é chamado de o tentador. Assim como Cristo foi tentado, seus seguidores enfrentariam o mesmo inimigo. A pressão sobre os cristãos aumentaria gradativamente, com acusações falsas e prisões, culminando em ameaças de morte. O diabo esperava que, diante desse cenário, eles renunciassem a Cristo. Não importa se apenas alguns de vós seriam presos ou se toda a igreja enfrentaria perseguição. A questão principal é que Cristo permitiria essa provação para um propósito maior. Henry Barclay Swett destaca que o verbo grego melei, prestes a, geralmente indica um propósito divino no Novo Testamento. Isso sugere que, embora Satanás intentasse o mal, Cristo transformaria esse sofrimento em glória para seu nome. O terceiro ponto de consolo é a limitação do período de perseguição. Cristo menciona que a tribulação duraria 10 dias. A prisão aqui mencionada deve ser entendida literalmente, assim como o período específico de sofrimento. Os cristãos sabiam que enfrentariam um tempo de intensa opressão, mas esse tempo teria um limite. Alguns intérpretes tentam simbolizar os 10 dias, associando-os a períodos longos de perseguição na história. No entanto, dentro do contexto imediato da carta, Cristo está alertando os santos de Esmirna sobre uma perseguição real e iminente que ocorreria em sua geração. Caso essa carta tenha chegado a Esmirna no ano 96, esses 10 dias poderiam corresponder ao período de intensa perseguição nos últimos anos do reinado de Domiciano, entre os anos 81 e 98. A grande lição aqui é que, mesmo quando a tempestade parece insuportável, Cristo estabelece um limite para a provação. A perseguição teria fim e os crentes podiam se fortalecer sabendo que sua fidelidade não seria em vão. Por fim, Cristo faz uma promessa àqueles que permanecerem fiéis. O primeiro imperativo do versículo diz: parem de temer. O último: continuem sendo fiéis até a morte. O termo grego pistos pode significar tanto crer, como em Gálatas 3, verso 9 e 2 Coríntios 6, verso 15, quanto ser confiável. Aqui, a ênfase é na fidelidade. Cristo esperava que seus seguidores fossem confiáveis até mesmo diante da morte. A expressão até a morte não indica apenas um período de tempo, mas sim a disposição de permanecer leal a Cristo, mesmo que isso significasse o martírio. Cristo não estava dizendo que todos morreriam, mas que a verdadeira fidelidade é medida pela disposição de entregar tudo por Ele. Aos fiéis, Ele promete a coroa da vida. O Novo Testamento frequentemente usa metáforas
relacionadas às competições atléticas gregas e romanas para ilustrar a vida cristã. 1 Coríntios 9, versos 24 e 25 e 2 Timóteo 2, verso 5. Esmirna, como outras cidades do Império, realizava jogos atléticos e a coroa, em grego Stéphanos, era um símbolo de vitória. Aqui, a coroa representa não apenas reconhecimento e recompensa, mas também triunfo sobre a perseguição. Quando Paulo falou sobre seu próprio martírio, usou a mesma figura, 2 Timóteo 4, verso 8. Em Tiago 1, verso 12, essa mesma promessa é feita àqueles que perseveram sob provação. Há duas formas de interpretar essa coroa da vida. Alguns sugerem que se trata de uma recompensa especial para os mártires, além da vida eterna concedida a todos os crentes. Outros entendem que a expressão significa uma coroa que é vida, ou seja, a plenitude da vida eterna desfrutada em comunhão com Cristo. Essa segunda interpretação se encaixa melhor no contexto, pois Cristo não exige o martírio, mas sim a fidelidade. Nem todos os cristãos de Esmirna morreriam como mártires, mas todos os que permanecessem fiéis compartilhariam da vitória de Cristo. A vida eterna não é conquistada por obras ou sacrifícios, mas é o dom gratuito de Deus. Romanos 6, verso 23. A fidelidade, no entanto, é a evidência da realidade dessa vida. Além da prisão e das fogueiras, brilhava uma promessa: vida em sua plenitude e glória eterna, ao lado daquele que já venceu a morte e vive para sempre. Cristo repete o chamado que já havia feito aos cristãos de Éfeso. Apocalipse 2, verso 7. Não apenas como um convite, mas como uma ordem. Quem tem ouvidos, ouça. Enfatiza a responsabilidade individual de cada crente em responder à voz do Espírito através da palavra. A ampliação da mensagem às igrejas destaca a unidade deste livro e a relevância dessa advertência para todas as épocas. Cristo sabia que situações semelhantes surgiriam em diferentes períodos e que, sempre que a perseguição viesse, as igrejas precisariam do mesmo conforto oferecido aqui. A mensagem do Espírito era atemporal e aplicável a qualquer cristão que enfrentasse tribulação por sua fé. Aqueles que escutassem e obedecessem ao Espírito, Apocalipse 2, verso 11, poderiam ser testados ao ponto da morte, Apocalipse 2, verso 10. Esse martírio poderia envolver tortura, a roda de tormento, a fogueira ou mesmo serem lançados às feras nas arenas. A crueldade satânica e a brutalidade dos homens aguardavam os fiéis de Esmirna, mas a promessa do Senhor resplandece através da dor. A morte física pode ser imposta pelos homens, mas a segunda morte jamais poderá tocar um cristão. Essa expressão, mencionada aqui, é explicada em Apocalipse 21:8, onde vemos que a segunda morte é o destino final dos incrédulos. Isso significa que todo verdadeiro cristão é um vencedor, como afirmado em Apocalipse 26, pois todos os que pertencem a Cristo participarão da primeira ressurreição. O significado da segunda morte é evidente na palavra dano ou ferimento, em grego adikeu, usada em várias passagens de Apocalipse capítulo 6, verso 6, capítulo 7, versos 2 e 3, capítulo 9, versos 4, 10 e 19 e capítulo 11, verso 5. Essa morte não é um simples fim, mas um sofrimento consciente e eterno. Em Apocalipse 20, verso 14, a segunda morte é identificada como o lago de fogo, uma sentença final sem possibilidade de ressurreição. O que os homens podem infligir a seus semelhantes é terrível, mas o justo juízo de Deus contra o pecado faz tremer a alma. O consolo para o vencedor está no mais forte negativo grego possível. De forma alguma, ele será atingido pela segunda morte. Isso é uma garantia absoluta de que, mesmo que o corpo seja destruído, a alma do cristão está segura em Cristo. Esse tema pode ser comparado ao período de Êxodo, depois da promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Os filhos de Israel passaram 400 anos no Egito,
Gênesis 15, versos 12 a 21. Eles sofreram tribulação, pobreza e, por fim, perseguição intensa. O Egito é frequentemente associado à morte. O famoso Livro dos Mortos surgiu ali, e seus rituais fúnebres eram seguidos com rigor. As pirâmides, monumentos aos faraós falecidos, testemunham a obsessão egípcia com a morte. Contudo, Deus se revelou aos patriarcas como Jeová, aquele que vive. Êxodo 6, verso 3. Cada um deles teve um vislumbre da ressurreição e confiou naquele que foi morto e reviveu. Hebreus 11, verso 12, 13 e 26. Deus preservou seu povo e os livrou da opressão egípcia, permitindo que José passasse da prisão à honra da coroa. Gênesis 49, verso 26. Assim também, Cristo, aquele que foi morto e reviveu, oferece aos fiéis a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Para os pecadores, a morte eterna paira como um juízo inevitável. Mas para os salvos, a segunda morte não tem poder algum. Essa promessa de Cristo não perdeu sua validade. Em muitas partes do mundo, onde os cristãos ainda sofrem perseguição, a certeza de que há uma coroa da vida a ser recebida continua sendo um consolo inabalável.